Bom dia, mais uma Manco Cristo iniciando. Hoje vamos falar sobre a mensagem Olhai, que foi publicado no Vinha de Luz, editora FEB, capítulo 87. Então, mais uma mensagem para nossa reflexão. Vamos ler então a mensagem aqui e depois vamos conversar um pouco sobre o tema. Então vamos lá. Olhai. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marco ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial da situação e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixais as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detém-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Então, mais uma reflexão do nosso querido Emmanuel, muito interessante, muito boa, falando sobre essa questão da necessidade de estarmos atentos às coisas da vida, de estarmos olhando para a vida como um todo, buscando entender, crescer, nos transformar. Isso é fundamental, gente. A gente precisa olhar para a vida de forma mais atenta, olhar atento. Porque se nós não atentarmos para as coisas, se nós não analisarmos as situações com um pouco mais de profundidade, sair um pouco dessa superficialidade que nós vivemos, nós vamos continuar sendo o que somos, cometendo os enganos que cometemos. Se queremos mudar a situação em que vivemos, precisamos rever todos os conceitos, olhar com mais atenção para tudo, ver as situações, analisá-las, ver o que é mais proveitoso, de que maneira deveremos agir, ter como norteador das nossas atitudes o Evangelho de Jesus. É fundamental. O Evangelho lhe dá noção sobre todas as questões da vida. A gente precisa entender o Evangelho, a gente precisa analisar o Evangelho, porque pegar o Evangelho e utilizar as suas informações, os seus ensinamentos, para eles virem a fazer parte das nossas vidas, das nossas atitudes, viver ele de forma prática e não só teórica, é fundamental. Vamos mudar de maneira muito mais profunda a nossa vida, o nosso entendimento. É importante, o Emmanuel ele encerra aqui de uma forma muito bem interessante isso aqui. Olha só. Olhai, refleti e ponderai. Temos que olhar para as coisas, refletir sobre elas, fazer uma boa ponderação. O que é útil, se aquilo está certo, se aquilo está errado, por que uma pessoa agiu daquela maneira, o que levou ela a agir daquela maneira. A gente tem que fazer uma reflexão. Primeiro é olhar, é estar atento, é fixar na situação para entendê-la, porque a gente fica tão disperso que a gente não consegue entender. Depois ele fala aqui, sobre o refletir. Refletir sobre o que aconteceu, sobre o que é aquilo. Nós precisamos fazer isso. E aí depois
ponderar. Ser ponderado. Fazer reflexões, analisar, pensar direitinho, não ser precipitado em tomar decisões, em condenar ninguém. Isso tudo faz parte de um homem de bom senso. E aí, diz o Emmanuel, depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar. Gente, uma coisa que eu gosto de deixar claro para todos é a questão da oração. A oração, ela faz parte da vida do cristão. Nós precisamos orar. Orar de manhã, orar nas refeições, orar durante o dia, orar à noite, conversar com Deus, agradecer a oportunidade, refletir sobre as coisas que fizemos, sobre os acertos, sobre os erros. Oração, estado de oração, não é toda hora parar e fazer, é estado de oração, é toda hora pensar nas esferas superiores, pensar em Deus, pensar no Evangelho, pensar nas coisas boas, nas suas leis. É fundamental, gente. Orai e vigiai. Vigiar é tomar conta, prestar atenção para não cometer erros, para que os vícios morais não se assenhorem nas nossas vidas, para que a gente não, eticamente, não erre, moralmente não erre. E o orar sustenta a vida, dá equilíbrio, dá aquela fortaleza necessária para os embates, para as dificuldades, para tudo aquilo que se apresenta como dificuldade, como obstáculos, como provas. A oração nos sustenta porque ela nos aproxima de Deus, nos aproxima dos benfeitores espirituais, nos aproxima dos espíritos superiores que estão aí para nos auxiliar. Então, orai, gente. É fundamental orar e vigiar. E estar atento. Olhai. Olha o que o Marcos fala. Olhai, vigiai e orai. Olha, presta atenção, vigia para não cometer erros e ora para que você tenha sustentação da sua vida. Se não fizermos isso, vamos continuar nesse ciclo vicioso em que nos encontramos, que não conseguimos avançar moralmente, não conseguimos crescer como pessoas. Estamos sempre andando, caindo, levantando, andando, caindo, levantando. A gente tem que começar a trabalhar, orar, vigiar, para nos mantermos em pé. E quando virmos um obstáculo, sairmos, pularmos, sem cair. O problema é que a gente está tão desatento, estamos sem olhar, sem refletir, sem ponderar, que tropeçamos, caímos. E aí nos arrependemos, levantamos. E aí continuamos andando, sem orar, sem vigiar, sem refletir, tropeçamos de novo. Então a gente tem que estar mais atento à vida. Temos que orar mais, nos ligar mais a Deus para que nós tenhamos força para não tropeçar. E ficar extremamente vigilantes com as ideias que surgem, com os sopros da vida que vão dizendo, faça isso, faça aquilo, que muitas vezes são sopros equivocados, que querem ver a gente enveredar por caminhos errados. Se a gente tomar conta disso, a gente vai caminhar sem tantos percalços, sem tantos erros. Então, vamos fazer a nossa prece para que possamos encerrar a Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou, dê seu like, compartilhe, faça comentários, nos ajude a crescer esse nosso canal. É um canal gratuito, que ninguém cobra nada, ninguém ganha nada, de divulgação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Sempre com reflexões, sempre com mensagens edificantes, sempre com prece, para que a gente possa estar equilibrado para o dia que está se iniciando. Ou para quem vê à tarde, para terminar o dia, ou para quem está à noite, para que tenha uma boa noite e o dia seguinte esteja pronto para as atividades. Esse é o objetivo. Divulgar o Evangelho, refletir sobre o Evangelho, refletir sobre a vida, para que nós possamos
fazer aquilo que está aqui, ó. Olhar, refletir, ponderar sobre os temas aqui trazidos, e aí, a partir disso, estamos prontos para orar e vigiar e seguir as nossas vidas equilibrados, vencendo, crescendo, nos tornando humanamente melhores. Isso é o que nós queremos. Vamos trabalhar com Jesus, que Ele esteja em nossos corações, hoje e sempre, para que tenhamos força, coragem de vencer o mundo, como Ele diz. Eu venci o mundo e nós venceremos também, com a força do nosso Deus Jesus. Então, até amanhã, se Deus quiser, que Jesus esteja conosco, hoje e sempre.